Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você confirma uma região de oferta e demanda com os conceitos de Wyckoff. Então é a teoria de Wyckoff que vai te trazer uma clareza operacional enorme. Se você souber utilizá-la certinha, vamos entender como que a gente pode estar alinhando os conceitos estruturais de Wyckoff, né? Acumulação, distribuição, reacumulação, redistribuição, manipulações, capturas de liquidez, confirmações, todos esses conceitos que são propriamente da teoria de Wyckoff, que muita gente nem sabe que são, mas são para a gente estar confirmando verdadeiras zonas de oferta e demanda, regiões institucionais, onde o preço realmente tende a segurar e gerar grandes trades. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender esse conteúdo, vai elevar o seu nível no mercado. Aqui, por exemplo, a gente tem uma redistribuição de Wyckoff, que ela está muito bem alinhada e ela está confirmando uma região de oferta, uma região institucional de oferta muito boa também. Então vamos entender como funciona isso. Pessoal, regiões de oferta são zonas institucionais de order block, né? Então a gente tem order blocks de diversas formas que são constituídos de diversas maneiras. Por exemplo, a gente tem order block que é constituído por um movimento de pivô. O preço faz uma impulsão de alta, faz uma correção, depois ele faz outra impulsão de alta. Isso aqui é um movimento clássico do mercado, visto que o preço sempre sobe em topos e fundos ascendentes, ele cai em topos e fundos descendentes. Isso é um movimento de tendência natural dos preços, né? Então, vários pivôs vão sendo desenvolvidos, que é esse movimento aqui, né? Que a gente ilustrou primeiro, ele vai ocorrendo várias e várias vezes conforme o preço sobe, ele vai ocorrendo várias e várias vezes conforme o preço cai. Muito natural dos movimentos de preço, e a gente sabe que quando ele renova uma máxima por meio de uma nova impulsão, tá vendo? Faz essa impulsão e renova a máxima, ele valida os fundos aqui embaixo, e aqui nos fundos, dependendo da configuração e de como se apresentar esse movimento, costuma ter uma zona de demanda institucional de qualidade. Então, por exemplo, aqui embaixo costuma ter uma zoninha de demanda, aqui embaixo costuma ter uma zoninha de demanda, aqui em cima do topo, nesse caso, né, costuma ter uma zoninha de oferta, aqui em cima costuma ter uma zoninha de oferta também, nos topos, tá vendo? Na movimentação. O que vai fazer aqui ter realmente uma zona de demanda ou então uma zona de oferta de qualidade? Se esse movimento de alta aqui for um movimento forte no preço. Então, quando você começa a identificar zonas de oferta e demanda a partir dos movimentos fortes de preço, você tem uma leitura muito mais precisa e profissional do mercado. Ou seja, ao invés de você ficar buscando fundos e falar que ali é uma zona de demanda, ou então buscar topos e falar que ali é uma zona de oferta, é muito mais eficiente você ter uma leitura de encontrar impulsões fortes que o preço fez. Porque todo movimento mais forte que o preço faz, de deslocamento para cima ou para baixo, toda impulsão com real interesse, onde tem aqueles candles mais cheios, onde o preço se desloca com mais velocidade, candles cheios, mais direcional, esses são movimentos de interesse, né? Todo movimento como esse é causado pela força institucional. E se os institucionais que fizeram essa movimentação, pessoal, o preço só sai daqui e vai parar lá em cima com candles cheios e intencionalidade por conta do capital institucional. Esses são os mercados financeiros, é assim que funciona, tá? Então, o capital institucional, ele sempre entra a partir da entrada institucional por meio de blocos. Ou seja, esses order blocks, que são as verdadeiras zonas de oferta e demanda nos gráficos, eles são entradas institucionais dos preços. Então, a gente sabe que quando a gente tem um movimento muito forte com candles cheios, logo no pé do movimento, um pouquinho antes dele ocorrer, a gente tem uma zona de demanda. Ou então um grande movimento forte de baixa, um pouquinho antes dele ocorrer, a gente tem uma zona de oferta também. E quando você tem essa leitura, você identifica zonas melhores. Então, por exemplo, o que a gente vê aqui já nesse movimento de baixa? Onde que a gente tem um movimento forte aqui, por exemplo? Essa movimentação é um movimento forte? Não é um movimento forte. Por quê? Porque esse movimento de baixa está muito mais forte do que esse movimento de alta, tá vendo? Como que a gente vê isso? Pela anatomia do preço, pelos candles, tá vendo? Olha só como é que tem candles bem mais cheios aqui nesse movimento de baixo. Você vê que o preço não faz nenhuma respirada de alta, ele vai caindo e vem caindo numa angulação muito reta. A angulação mostra interesse, né? Aqui, por exemplo, ele vem subindo todo lateral. Quando o preço sobe assim, ele mostra muito mais interesse do que quando ele sobe assim. Tá vendo? Ele está subindo também, mas ele está subindo quase que andando de lado. Isso aqui mostra muito menos interesse do que quando ele sobe reto. A angulação do preço mostra intencionalidade ou desinteresse, né? Então aqui, por exemplo, ele cai com bastante angulação, tá vendo? Cai com candles cheios, ele não mostra nenhum respiro de alta, ele mostra um movimento mais forte de baixa. Logo, aqui em cima, o último candle de alta, antes do forte movimento de baixa, é uma zona de oferta, uma região de order block institucional, uma zona de oferta.
A gente pode puxar aqui, por exemplo, o Volume Profile, que é essa ferramenta de volume lateral, que a gente puxa lá de cima até aqui embaixo, em todo esse movimento, e olha lá onde que a POC dá. Esse volume lateral, pessoal, é uma ferramenta muito boa que te mostra aonde a gente tem uma concentração de volume negociado muito grande. Então, quando essa linha vermelha dá aqui em cima, mostra que em todo esse range aqui de baixo, toda essa movimentação de baixo que a gente puxou aqui, a região onde tem maior concentração de volume, onde tem o maior interesse em comprar e vender diante dos participantes do mercado, é aqui, o preço mais justo, entende? O preço médio aqui, o preço de melhor qualidade, tanto para compras e vendas, diante desse movimento de baixo, seria exatamente aqui. Ou seja, uma zona de liquidez, é uma zona forte dos preços, uma região de interesse. Dá em cima da região que a gente acabou de comentar. Então, quando você identifica a primeira região, depois você puxa o volume profile, ela dá em cima da região que você encontrou, cara, a chance disso aqui ser uma zona de oferta de altíssima qualidade é muito grande, tá? Então, uma região a se considerar e marcar. Sem contar que esse movimento ele é desenvolvido aqui a partir de uma quebra de topo, tá vendo? Tá vendo esse topinho aqui? Olha só o que o preço fez. O preço fez esse movimento, ó. O preço está caindo, né, nesse movimento todo de baixo que a gente acabou de mostrar. Ele vem fazendo topos e fundos descendentes. E olha só o que ele fez ali. Ele fez esse movimento. Ó. Fez essa movimentação. Todo topo tem stop loss escondido. O flow de baixa, quando o preço está caindo, fazendo um movimento de baixa como esse, a liquidez de melhor qualidade está em cima dos topos. O que é liquidez? Regiões, por exemplo, com muitos stop loss localizados. Liquidez é bem mais amplo do que isso. Mas, por exemplo, regiões onde muitos stop loss dos traders estão escondidos são zonas que a gente considera como zonas de liquidez. E um flow de baixa é nítido que em cima dos topos fica escondido muitos stop loss. Por quê? Porque a linha de raciocínio do trader comum é de que os topos de uma tendência de baixa vai ser a proteção para aquela tendência. Ou seja, muita gente acredita que os topos não vão ser perdidos naquela tendência de baixa. Então eles entram vendidos em um monte de região e esconde os seus stop loss exatamente em cima dos topos, acreditando que eles não vão ser perdidos porque eles vão ser uma proteção para a tendência de baixa. E a gente sabe então que aqui é uma região onde muitos stop loss estão posicionados. Quando a gente tem um movimento que limpa os stop loss, tá vendo? Ele visita aqui em cima desse topo, ó. Visita nesse ponto em cima do topo, limpa os stop loss, depois ele continua caindo. E aqui, se ele tiver as características de um order block, igual a gente acabou de ver, um movimento forte, a POC em cima, essa linha vermelha, que foi aquilo que a gente viu, cara, esse order block ele tem uma característica, né? O order block é a zona de oferta, ele tem uma característica muito forte, que é um order block localizado e uma manipulação. O order block localizado na captura de liquidez, ou seja, aqui em cima ó, tá cheio de stop loss escondido por conta do movimento de baixo, tá vendo? Flow de baixo. Esse movimento vem aqui em cima, limpa os stop loss e depois ele continua caindo. Quando uma região de oferta tem essa característica de estar localizada em uma captura de liquidez, é uma característica a mais que traz qualidade para essa região de oferta. Então aqui a gente tem muitos conceitos de qualidade de oferta nessa região. Inclusive isso aqui a gente pode chamar de POI, quando tem essa característica de manipulação e captura de liquidez. Então é um bloco um pouco mais forte do que o normal. Uma região de oferta forte. A gente pode marcar ela. Esse último candle verde, tá vendo? É uma zona muito boa. Olha lá, o preço foi lá nessa região. E olha o que ele veio fazendo antes de chegar ali. Ele começa a andar de forma lateral. Ele vem andando de maneira lateral. Pode ver que aqui no time da Excelência Trade a gente manda todas as oportunidades que eu estou de olho, tudo detalhado. Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todas as oportunidades desenhadas antes para todo mundo estar aprendendo ali no dia a dia como que você executa tudo isso. Né? Então isso aqui a gente já estava visualizando antes. Olha lá. Preço fazendo esse movimento de baixa, ele teria que criar essa estrutura, que é uma microestrutura que desenvolve um topo descendente para esse movimento. Ó, aqui tá, deixa eu tirar o áudio. Boa, olha lá. Perfeito. Então a gente tem exatamente essa configuração. Olha lá, o preço vem caindo, ele retorna, ele faz essa microestrutura para continuar o movimento. Do jeito que o preço estava aqui, era exatamente o que ele tinha que desenvolver para criar aqui um topo descendente e a gente ter um movimento de continuidade. É só vender onde está circulado aqui. Esse é um movimento totalmente previsível. A gente já estava de olho nisso aqui no time da Excelência Trade, que foi exatamente esse movimento. Ó, o preço estava ali. Ó. Tá vendo? O preço estava aqui, ó, nesse mapeamento. Tá vendo? É esse movimento aqui é porque está nos 5 minutos. Ó. Isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos, tá, pessoal? Então, ó, vindo aqui em cima. Olha lá, ele estava exatamente ali nessa movimentação. Na verdade, estava no 1 minuto mesmo. É porque ele ficou enrolando ali depois, né? Estava exatamente nesse movimento aqui, ó. Nesse ponto. Olha lá. Perfeito. E aí ele vem caindo naquela movimentação e, de fato, depois vem voltando, né? Então ele cai realmente, volta e consegue estruturar a microestrutura para o topo descendente que ele iria desenvolver, que era esse movimento. Só vender ele no teste dessa movimentação, que é um bom cenário. Então ele realmente começa a andar de lado.
Ele cria aquela estrutura lateral que a gente estava comentando ali no time, que ele teria que criar, que é totalmente previsível, o mercado faz isso demais. Ele nivela os topos, criando ali uma resistência, tá vendo? Cria uma resistência. Em cima de resistência tem o quê? O que a gente falou que tinha em cima desse topo aqui no flow de baixo? Stop loss escondido. O que tem em cima de uma resistência? Stop loss escondido. Sempre para você pegar um grande trade no mercado, você espera o preço capturar os stop loss do varejo, dos traders que estão desinformados, dos traders que estão seguindo o movimento de preço, que estão ali correndo atrás do preço, doido para pegar um trade o quanto antes, sai clicando em qualquer lugar. Cara, a pessoa vê uma resistência nítida dessa, vai vender em resistência acreditando que é um bom negócio, vai encher aqui em cima de stop loss, o mercado vai fazer comportamentos comuns, que são os de captura de liquidez, vai limpar os stop loss e aí sim o mercado fica livre para você estar pegando operações, por exemplo, de venda, porque aí sim já teve micro manipulações e depois que a maioria dos traders é estopado no movimento de preço, a gente vê aqueles movimentos fluidos acontecendo. Então o preço limpa a liquidez em cima dos topos, quando ele cria essa resistência, em cima tem um order block forte, uma zona de oferta, ele acaba formando uma piscina, né? Uma piscina de liquidez aqui. Esse movimento vai, limpa a liquidez, pega na zona de oferta, olha o interesse da oferta entrando. O interesse da oferta entra porque aqui mostrou muita intenção da oferta saindo da região, indica que nesse nível de preço, ó, o mercado aqui do lado é sempre cotado em preço, tá vendo? O mercado é sempre cotado em preço, a gente às vezes esquece disso. Então nesse nível de preço, tem muita presença de oferta e muito interesse vendedor, por conta desse movimento forte que saiu daqui. Quando ele volta na primeira vez na região, a chance desse interesse vendedor entrar novamente é muito grande. É o que acontece aqui. Entra o interesse vendedor, quebra os fundos, tá vendo? Quebra esse fundo em vermelho no movimento de baixo, que é um choque do Smart Money, que é a confirmação final para esse cenário todo, né? As estruturas de Wyckoff são exatamente assim, tá vendo? O preço cria a lateralização, captura a liquidez do varejo que está vendendo aqui em cima e comprando aqui embaixo, então ele fura para cima, limpa essa liquidez e faz choque para confirmar, que é esse movimento, ó. Quebra fundo com o interesse da oferta, no teste você tem uma venda muito boa para aproveitar o movimento de preço. Isso daqui é muito alinhado, é só uma cereja do bolo, né, de todo o contexto ajustado. Então era aquilo que a gente estava observando. Ela faz aquele choque depois de capturar a liquidez da resistência criada, você tem uma venda ali no teste para aproveitar o movimento de preço. Então é exatamente aqui que você monta a sua operação. Inclusive lá no meu Instagram acabei de mostrar essa operação acontecendo, está aqui em cima meus stories, tem ouro lá nos meus stories, cheio de conteúdo bacana, depois vocês dão uma olhada. Tem muito detalhe importante sobre esses movimentos. O preço vai cair bem mais do que isso, mas esse fundo aqui já é um fundo de liquidez muito bom para essa movimentação ocorrer. O preço vai lá, dá uma enrolada e ele vem desenvolvendo essa movimentação, onde ele trouxe a confirmação para aquela região de order block. Então o primeiro ponto é o quê? Uma região de oferta forte, que é o order block, com boas características, com confluências, mais de um indicativo mostrando que a região é de qualidade. POC, vários detalhes aqui que a gente veio construindo nessa zona de oferta, mostrando que era uma zona de qualidade mesmo de oferta. Depois o preço cria aqui uma redistribuição de Wyckoff. Redistribuição é isso. Redistribuição deixa topos descendentes, né? O mercado faz esse movimento, por exemplo, ó. E aí dentro desse topo aqui, dentro desse topo, a gente tem essa microestrutura, que é esse movimento, ó. O preço cria a redistribuição. Anda de forma lateral, nivela os topos, captura a liquidez dos topos, faz um choque para baixo, você tem uma venda muito boa ali para aproveitar o movimento. Isso daqui fica dentro aqui desse topo, tá vendo? Por quê? Porque se você sobe o tempo gráfico, olha só, aqui eu estou no tempo gráfico micro, mas se eu subo lá no 15 minutos, por exemplo, olha lá o que a gente vê. Você nem vê que tem essa estrutura. Olha lá, perfeito, coisa linda. Você nem vê, ó. Você vê que é um topo descendente, igual eu acabei de desenhar ali, ó. Tá vendo? Só que no topo descendente, dentro do topo aqui, tem a possibilidade de você participar desse movimento se ele trouxer a confirmação. Então esse aqui que eu estou mostrando para vocês é uma confirmação de topo descendente e também uma confirmação da zona de oferta, porque por consequência tinha uma zona de oferta aqui e ela foi validada e confirmada por meio da estrutura de redistribuição. Isso é ótimo, uma das melhores formas de confirmar uma zona de oferta é essa estrutura aqui. A gente tem outros exemplos muito nítidos, por exemplo, nessa configuração, olha só a estrutura que está se formando aqui. Isso daqui é uma estrutura de acumulação, tá vendo? Diferente da outra. Isso aqui é uma acumulação mesmo. Microacumulação, né? Mas é uma acumulação. A gente vê que se a gente subir lá no 1 hora, tempo gráfico maior, médio, né, intermediário, olha lá, já está até marcado. Olha o que a gente tem aqui. Ó, vou até tirar e marcar de novo. Olha o movimento forte. Você quer encontrar essa zona de demanda, o que você vai focar? Vai ficar focando nos fundos, vai ficar procurando regiões de oferta e demanda? De forma alguma. Você tem que focar nos movimentos fortes que o preço faz. Olha essa movimentação forte que ele veio desenvolvendo aqui, tá vendo? Esse movimento mostra muito interesse comprador.
Antes desse movimento acontecer, no pé do movimento, o que a gente tem? Último candle de baixa antes desse movimento forte. Zona de demanda. Isso aqui é uma zona de qualidade. Pega o volume profile, puxa em todo o movimento de alta. Olha lá onde dá a POC, exatamente em cima da região, mostrando que é uma região de muito volume negociado, uma zona de demanda realmente de qualidade. A gente pode agora refinar o tempo gráfico para o 1 minuto e olha o que o preço está fazendo lá de novo, confirmando exatamente a microestrutura aqui para nós, só que agora uma estrutura de acumulação, onde o preço vem andando de forma lateral. Ele mostra força de fundo nessa lateralização. Isso aqui está muito interessante, pessoal, porque olha só, quando o preço ele anda de lado dessa maneira, ele vem criando a estrutura. Ele sai de um movimento em desequilíbrio e entra num movimento em equilíbrio. Isso é muito interessante de entender, porque sempre que o mercado entra em equilíbrio, que é um movimento lateral, ele vai gerar um efeito disso. O que é o efeito disso? Um desequilíbrio, que é um movimento de tendência. Então eu e você como trader, a gente quer realmente pegar um movimento desequilibrado de preço e não um movimento equilibrado. Você quer pegar um movimento desequilibrado, que é um movimento de tendência, onde o preço se desloca para cima ou para baixo. E quando você quer pegar um movimento de tendência, nada mais justo do que você virar um especialista no equilíbrio, porque todo o equilíbrio vai gerar o início de um desequilíbrio, vai iniciar uma tendência aqui, entendeu? A partir do desequilíbrio. Isso aqui é a lei de causa e efeito, né? E a teoria do leilão também muito forte. Então a lei de causa e efeito ela diz exatamente isso. Uma causa é o equilíbrio, é o movimento lateral que vai gerar um efeito, que é uma tendência para cima ou para baixo. Então você dominar esse movimento lateral é ótimo para você não ficar se aventurando aqui dentro de forma alguma, igual a maioria dos traders fazem, mas sim encontrar a manipulação acontecendo para você pegar o início de uma nova tendência, o início de um desequilíbrio. Então o preço está dentro de uma zona de demanda, nada mais justo que você pensar em compras então aqui. Sem contar que esse movimento lateral mostra pressão compradora. Por quê? Olha só, tem um nível de suporte aqui embaixo e o nível de resistência aqui em cima. Onde que o preço está muito mais perto? Ele fica muito mais perto da resistência do que do suporte, tá vendo? Quando ele fica muito mais perto da resistência do que do suporte, mostra pressão de demanda. A gente estava de olho nisso lá no time, olha só, exatamente essa possibilidade, que é esse movimento aqui, lá na estrutura, tá vendo? Ele indo ali embaixo, fazendo um choque para confirmar, quebra topo com interesse comprador. Só comprar no teste que já está tudo mapeado. A gente já tinha mapeado a possibilidade da estrutura ali para confirmar esse order block antes, mas aqui agora nesse momento ele já estava lá no order block, então lá, desenhou ali, é só comprar aqui onde está circulado e aproveitar o movimento de preço. A gente faz isso com todos os mercados, todos os dias, para todas as oportunidades possíveis que a gente sempre mostra aí, sempre tem um antes e depois. Tudo mapeado antes, detalhado, para você conseguir aproveitar o movimento de preço e surfar essas movimentações junto. Então a gente vê que ele faz, ele vai ali embaixo, desenha exatamente aquilo, né? Perfeito. Ele vai lá, desenha o choque que a gente falou ali, que é a quebra de topo nesse movimento de alta com interesse. Voltando aqui para o teste, tem uma compra, né? Entrada qualquer lugar aqui nesse teste está ótimo, o stop tem que ficar embaixo do fundo ali para aproveitar o movimento de preço. Até aqui em cima já é um ótimo negócio, né? Esse topinho aqui já é uma zona boa para você levar essa operação. E o preço vai desenvolvendo o movimento até lá em cima. Você já tem um trade aqui totalmente previsível, que é exatamente essa configuração, mais de 5 vezes o risco-retorno nesse movimento de alta. Significa que se arrisca, por exemplo, R$100 nesse movimento, por exemplo, você faz R$500 nessa movimentação, com um contexto totalmente alinhado, uma confirmação de uma zona de demanda de tempo gráfico maior a partir de uma acumulação de Wyckoff muito bem desenvolvida, sem contar que essa furada aqui para cima, pessoal, igual a gente estava falando, né? O preço ele fica muito mais na parte de cima do que na parte de baixo da lateralização. Isso mostra pressão de demanda. Ele tem dificuldade em ficar próximo do nível de suporte e facilidade em ficar próximo do nível de resistência. Isso mostra pressão de compra que favorece muito a possibilidade de compra. Inclusive, ele fura a zona de oferta, que é a região de resistência, com facilidade. Furou aqui, aqui já estava furando um pouco, tá vendo? Isso mostra que regiões de oferta estão sendo perdidas pelo preço também com facilidade. E a zona de demanda, que seria o suporte, ele nem chega perto direito, tá vendo? Então isso aqui é muito bom, porque na hora que ele consegue vir aqui embaixo, a chance disso aqui ser captura de liquidez, a chance disso aqui ser uma manipulação é muito grande, por conta desse contexto já demonstrado na lateralização, no equilíbrio. Lembra que eu falei que dominar o equilíbrio e entender o que está acontecendo aqui é crucial para você saber qual que vai ser o desequilíbrio que vai sair daqui depois, se vai ser uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? Total, porque o mercado normalmente ele induz que vai para um lado, depois vai para o outro. Ele induz que vai para um lado, depois vai para o outro. Ele joga todo mundo para um lado para ir para o outro. Isso é a dinâmica do mercado. Se você entende a realidade dos preços, você aproveita essa dinâmica, que é exatamente o que o profissional faz e faz de maneira simples, tá? É só você entender esses detalhes. Aqui a gente tem mais um exemplo muito bom desse tipo de configuração. Olha aí, mais um order block ótimo aqui, também focando nos movimentos de força do preço. Olha só esse movimento forte que ele fez aqui. Deslocamentos mais fortes assim só são originados por meio
de participação institucional e antes do movimento acontecer, a gente costuma ter um order block institucional exatamente no topo da movimentação. Sem contar que isso aqui é, de novo, uma configuração daquela. Isso daqui, pessoal, é um nítido choque, tá vendo? Um movimento desse, ó, 1, 2, 3 e quebra para cima. Esse movimento, 1, 2, 3 e quebra para cima, é exatamente essa configuração que eu acabei de mostrar aqui para vocês, não é? Aqui ele também fez isso, ó, 1, 2, 3 e quebra para cima. Isso daqui é uma possibilidade, uma confirmação de compra. Você compra aqui no teste e aproveita o movimento, igual a gente acabou de mostrar. Mas por que aqui tem a compra e aqui não vai ter a compra? Ó? Por que aqui ele faz isso também? Ó? 1, 2, 3 e quebra forte para baixo. Porque esse movimento ele não pode ser nesse tamanho todo. Tá vendo o tamanho disso aqui? Gigante. Olha a diferença desse aqui. Esse aqui está micro, depois de limpar todos os stop loss embaixo desse nível de suporte, só para confirmar todo o contexto de compra. Aí sim isso aqui aparece e é ótimo para confirmar, é a cerejinha do bolo. Agora aqui não está capturando nenhum stop loss, aqui está totalmente mal localizado, aqui tem um tamanho gigante esse movimento, choque bom, né? Esse movimento que chama choque. Ele tem que ser micro, bem localizado, depois de capturar muitos stop loss, muito bem posicionado. Isso daqui, desse jeito, induz muita gente a comprar nesse ponto, acreditando em preços mais altos, que seria aquilo lá, né? Ele quebra para cima o topo, volta para testar, muita gente compra acreditando em preços mais altos, só que ele continua caindo, porque isso aqui é uma baita indução, não está bem localizado, não tem contexto para esse tipo de movimento aqui. Então, quando ele continua caindo, ele cria uma espécie de zona de oferta que é extremamente forte, que é esse movimento. Ele cai, ele tenta fazer essa indução para cima, na verdade ele faz essa indução para cima e ele continua caindo. Quando ele faz esse comportamento, aqui em cima a gente tem uma zona de oferta de altíssima qualidade, é um POI também, um bloco muito forte, com características muito fortes e boas. Você pode puxar aqui o volume profile novamente desse movimento todo de baixa, olha o que a gente vai encontrar. Perfeito, olha lá, uma região de grande volume, uma POC dando mais ou menos na região. Não deu em cima mesmo, mas deu quase que na região lá. Mostrando que sim, essa redondeza aqui é uma zona muito boa de oferta. O que o preço fez de novo ali? Olha a lateralização que ele vem criando. Anda de forma lateral, cria uma resistência antes de chegar na zona de oferta. Nossa, isso aqui tá... Quando ele faz isso aqui, essa resistência, antes de chegar na zona de oferta, criando essa estrutura, a chance dele respeitar ela é imensa, muito grande mesmo. Ele forma aqui aquela piscina de liquidez, é uma zona de indução. Indução é aquela configuração que o preço desenvolve para levar os traders a montarem posições antes da hora. Exatamente o contexto de resistência. Resistência induz os traders a montarem trades aqui antes da hora. Por que antes da hora? Porque a zona institucional de oferta está aqui em cima. É uma zona onde o preço vai testar institucionalmente e ele tende a respeitar, principalmente por conta dessa indução que está fazendo todo mundo comprar, aliás, vender antes da hora, enche de stop loss em cima, fura, captura essa liquidez e aí pega na zona de oferta. E a gente estava de olho nisso lá no time detalhado, olha só, também nessa configuração. Olha lá, o preço fazendo esse cenário, ó, puxando para baixo, igual ele já estava puxando, ele tem que corrigir um pouquinho, aí ele vai ter que começar a andar de forma lateral, nivelar os topos, criar resistência, capturar a liquidez da resistência e fazer esse choque para baixo. É o que ele precisa fazer. Por quê? Porque é um topo descendente. Isso aqui confirma um topo descendente. Por quê? Porque ele precisa capturar a liquidez em cima de topos para fazer um movimento de baixa. Porque um choquezinho desse de confirmação, que essa movimentação só é válido se capturar liquidez. Você só pode vender se o mercado capturar liquidez em cima de topos, depois que ele manipula, depois que ele induz muita gente a vender antes da hora, ele captura os stop loss, depois gera uma possibilidade de venda. Esses conceitos são bases de trade, tem que ser assim, né? Isso que vai te fazer replicar os ganhos e realmente pegar bons trades. Então, essa estrutura aqui, ela reúne tudo isso, por isso que é previsível. A gente já estava de olho nessa possibilidade, porque é exatamente o que ele tende a fazer mesmo, é o que a gente vê frequentemente quando o preço está desse jeito, quando ele está desenvolvendo dessa maneira. Então, olha lá, é só vender onde está circulado ali e aproveitar o movimento. Também visualizamos, logo depois ele foi lá, tá vendo? Ele já estava fazendo aquela puxada para baixo, ele deu uma andada aqui e começou a fazer o cenário. Andar de lado. Aqui é exatamente igual essa outra que eu mostrei, só que para venda. Olha a furadinha aqui para baixo. O que está acontecendo nesse cenário? Ele está até bem equilibrado, né? Ele não está muito mais embaixo do que em cima, ou vice-versa. Ele está bem equilibrado. Ele vai lá em cima, vai aqui embaixo. Mas essa furadinha aqui chama SOW. Isso daqui, dentro dos princípios de Wyckoff, é um sinal de fraqueza na estrutura. Quando o preço está andando de lado, em equilíbrio, e tem essa furadinha logo no início do equilíbrio para baixo,
Isso é um sinal de fraqueza. O que alinha muito com a tendênciazinha que é de baixa, o que alinha muito com a zona de oferta de altíssima qualidade, o que alinha muito com a resistência de indução, porque o preço capturando liquidez em cima da resistência remete a vendas, flow de baixa remete a vendas, preço pegando numa zona de oferta, obviamente remete a vendas, preço andando em equilíbrio, criando a estrutura com sinal de fraqueza, o que também, obviamente, remete a vendas. Então é muito conceito aqui onde você vai tendo uma leitura mais precisa dos preços e dos reais interesses, que, cara, fica um negócio muito simples de você saber o que fazer e quando fazer no mercado, e quando você sabe o que fazer e quando fazer, as coisas se alinham bastante. Então aqui ele captura a liquidez, ele entra numa posição agora, aí sim de fazer aquele choquezinho de confirmação. Já limpou os stop loss, já induziu, acabou de pegar uma zona de oferta, perfeito. Quebra esse fundinho vermelho, nesse movimento de baixa, é exatamente onde você vai montar a operação, quando ele voltar no teste ali, stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de baixa que o ativo vai desenvolver. Então, lá, vai lá para baixo. Então, a gente tem vários exemplos aqui que a gente pode estar ilustrando. Aqui tem uma baita compra também que ele veio desenvolvendo, olha só. Exatamente aqui, ó, essa explosão que ele fez para cima. Nessa movimentação também é uma estrutura de acumulação de Wyckoff que o preço vem desencadeando nesse movimento, onde ele pega numa região de interesse ali atrás, olha só. Regiões como essa, ó, todo movimento lateral como esse, todo movimento lateral onde os preços andaram muito tempo de lado em equilíbrio, depois saiu desse equilíbrio e foi embora numa tendência, essa região aqui se torna uma zona de interesse. Então isso daqui é uma zona de interesse no preço, que é um order block de tempo gráfico maior. Zonas de interesse são zonas de oferta ou demanda, nesse caso de demanda. Lá no tempo gráfico de 4 horas, por exemplo, olha só o que vai ser essa região. Ali eu estava nos 5 minutos, ou no 1 minuto, né? Acho que eu estava no 1 minuto ali. Olha lá no 4 horas. Você tem que ter a leitura de todos os tempos gráficos, olha aí. O que é o último candle de baixo? É um movimento forte, explosivo para cima. O último candle de baixo antes do movimento explosivo para cima é uma zona de demanda, uma região de order block, tá vendo? De tempo gráfico maior. Lá no tempo gráfico menor, o que é? Uma lateralização. Toda a região de demanda ou de oferta de qualidade é desenvolvida a partir de um movimento lateral de preço, tá? Então a gente vê que o preço entrando nessa região, quando ele volta para esse tipo de região, qual que é a confirmação que ele preferencialmente tem que fazer? Estrutura. Ele fazendo uma estrutura de acumulação ou distribuição, reacumulação, redistribuição, igual a gente está mostrando, é ótimo. Ele faz aqui a acumulação, tá vendo? Ele consegue desenvolvê-la muito bem, onde ele vem andando de forma lateral, tá vendo? Vem criando o equilíbrio novamente, estando naquela região lá de trás. Captura a liquidez embaixo, tá vendo? Ele cria um nívelzinho de suporte, tá muito esquisito aqui, mas criou. Ele fura para baixo, induzindo todo mundo a acreditar em continuidade de queda, que é um movimento de captura de liquidez, né? Vai para um lado para ir para o outro, lembra? E aí ele faz o choque, só que tá muito estranho, né? Ele quebra esse topo aqui em vermelho, nesse movimento de alta, ó. Fazendo 1, 2, 3, inclusive. Esse 1, 2, 3 é um pivô de alta que quebra o topo. Quando ele quebra um topo válido fazendo 1, 2, 3, é exatamente a confirmação que a gente tem. 1, 2, 3 confirma a quebra de topo, inclusive. Quando tem isso é melhor ainda, só que está com um desenho meio estranho, né? Ele volta para testar, aqui mesmo você já tem uma compra para essa movimentação. E é um movimento totalmente previsível, que a gente também estava de olho lá no time, lá, exatamente essa possibilidade. Olha lá a região que eu falei aqui, ó. Tá vendo a região de interesse onde o preço tinha andado de lado? Ele volta nessa região, ele tem que fazer esse período acumulativo. É costumeiramente o que ele faz, ele cria o suporte, tá vendo? Cria o suportezinho andando de lado, o equilíbriozinho, captura a liquidez furando para baixo para ir para o outro. Aí ele faz aquele choque para confirmar isso, que é a quebra de topo, com interesse comprador. Você tem uma compra onde está circulado aqui. Totalmente visual, é o que ele fez aqui, lá, exatamente na região mesmo. Foi lá na zona que a gente falou, lá, que é aquela região onde ele andou de lado. Exatamente na zona, até um pouquinho mais em cima. Pode ver que eu desenhei um pouquinho mais em cima, ele chegando na zona, tá vendo? Tá perfeito, tá exatamente no mesmo nível de preço ali. Faz o cenário, quebra o topo, aqui você tem o cenário de compra. Exatamente aqui nesse teste, stop abaixo dos fundos, para esse movimento que também explode lá para cima. Olha como é que explode. Tá vendo? A força da movimentação. Isso aqui mostra, cara, é o período acumulativo, cenário institucional, pegando tudo organizado, sabe? Os preços muito bem organizados, no lugar onde ele tem que estar, desenvolvendo a configuração que ele tem que desenvolver naquela região que deve ser aquilo. Então isso ajuda demais a você ter uma leitura muito mais precisa. Assista esse vídeo novamente, pega os detalhes, coloca isso em prática, que vai te ajudar demais a estar validando regiões de oferta e demanda. Claro que às vezes você vai ver o preço respeitando uma zona de oferta e demanda sem criar isso.
né? Obviamente. Mas se você priorizar por isso, você vai ter uma leitura muito mais precisa, uma clareza do que fazer e quando fazer. Isso vai trazer repetição de ganhos para suas operações, porque você está controlando o jogo a partir de controlar o seu comportamento e focar em coisas que realmente fazem sentido e que as probabilidades jogam realmente a seu favor. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, entra no nosso grupo do Telegram, está lotado de conteúdo, tem um grupo aí embaixo gratuito também que a gente está sempre mandando vários conteúdos interessantes. Fechou? Vamos junto, time. Fui! Valeu!